Olá, crianças! Eu sou a professora Marina. Estamos aqui para nós iniciarmos uma aula sobre adição e subtração. E nós vamos, aprender como montar a continha, que vocês têm tanta dificuldade, lembrar um pouco as nossas ordens, as nossas classes, para que a gente possa compreender qual é esse processo da adição e da subtração. Vamos aqui comigo. Dá uma olhadinha aqui na tela. Adição. O que é a adição? É uma operação matemática mais básica e pode ser feita com qualquer tipo de número. Porém, em um primeiro momento, são usados apenas números inteiros e maiores que zero, que podem ser utilizados. Observe aqui, vamos ver em quantidades. Aqui nós temos essa quantidade de carrinhos, mais outra quantidade de outro brinquedo, uma bolinha. E nós vamos ter a quantidade total. Observe que nós temos 8 carros mais 6 bolinhas. Quanto vai dar de brinquedos? Aí nós vamos juntar. Então, a adição, ela tem uma ideia de junção, de adicionar, de juntar as coisas, as quantidades e também o algoritmo. Olha só, eu tenho 8 mais 6 e é igual a 14. Então, eu vou ter a quantidade, que é o algoritmo, mais o sinal de mais, que é o sinal da adição, e vou ter o sinal de igual, que vai me dar o meu resultado, que no caso eu tenho aí 14 brinquedos, Os carrinhos mais as bolinhas, certinho? Então, a adição, a ideia da adição é a junção. Essa, é a ideia da nossa adição, juntar, certinho? Veja um exemplo. Em um colégio estudam 1.682 alunos no turno da manhã e 1.475 no turno da tarde. Quantos alunos estudam nos 2 turnos? Observe, a primeira coisa que eu preciso analisar é a situação, certinho? Aqui está falando de um colégio e que os alunos que estudam no turno da manhã e dos alunos que estudam no turno da tarde. E aí nós temos as quantidades. O que eu preciso identificar e descobrir e solucionar? As informações que o probleminha me dá. Ele está me dizendo que eu tenho 1.682 alunos no turno da manhã e que eu tenho 1.475 no turno da tarde. E qual é a solução que eu preciso dar para este probleminha? Quantos alunos estudam nos 2 turnos? Aí olha aqui para mim. Lembra que vocês dizem assim, quando vocês olham o probleminha, vocês dizem, professora, é de somar ou é de diminuir? Então, quem vai descobrir isso é você na hora que você faz a leitura. Porque qual é a ideia que está me dando aí? Está dizendo assim, quantos alunos estudam nos 2 turnos? Então, eu vou ter que diminuir se eu vou ter que saber os 2 juntos. Eu vou precisar saber a quantidade dos 2. Para isso, eu vou ter que adicionar. E aí, olha só, voltando aqui para a nossa telinha, você vai ver aí uma casinha. A gente trouxe a casinha para você lembrar das ordens, das classes e das ordens. Nós sabemos que nós temos as classes, que são separadas por unidade, dezena e centena, e que elas vão se repetir na medida que a classe vai aumentando, que o valor vai aumentando. E depois vem unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, porque eu já vou estar falando de números maiores. Então, quando eu vou adicionar, eu preciso lembrar também das ordens e das classes, para que eu possa compreender. Aí, olha só, eu vou colocar unidade na unidade, dezena nas dezenas, centena nas centenas e unidade de milhar nas unidades de milhar. Nesse caso, nós vamos adicionar números com 4 ordens. Observe. O 2, o valor dele é 2 unidades. O 8, no caso, eu já tenho aí
8 dezenas. Então, eu tenho, o valor dele é apenas 8. Esse 8, ele tem um valor. Quantas unidades ele vale? 80. Muito bem. O 6, nesse caso aí, ele está na ordem das centenas, na terceira ordem, das centenas simples. Então, esse 6, qual o valor desse 6? Ele vale 600. Muito bem. E o 1? Aí eu tenho 1. Ele vale uma unidade? Ele vale uma unidade, sim, mas uma unidade de milhar. Então, ele já vale 1000. Agora, olha aqui para mim. Vamos ver isso aqui comigo na prática. Vem aqui comigo. Aqui eu estou representando, né, unidade, dezenas e centenas. Só para vocês compreenderem. Não vai ser o mesmo exemplo, né, da unidade de milhar, porque aqui só tem 3 ordens, né? Só para que você entenda, nós vamos até os 600 aqui nessa casinha. Veja bem comigo, aqui eu tenho 2 unidades. Então, eu vou colocar aqui 2 unidades, certinho? Porque eu tenho 2 unidades, então o valor aqui vai ter 2. Só que aqui eu tenho 8 dezenas. E nós sabemos que cada uma barrinha dessa, ela tem 10 unidades. Uma dezena é igual a 10. Então, eu vou ter 10, 20... 30, 40, 50, 60, 70, 80. Certinho? Eu vou ter 8 dezenas, mas ele vai valer quantas unidades? Ele vai valer 80 unidades, certinho? Então, eu vou adicionar aqui dezenas. Eu vou estar adicionando de 10 em 10. Nessa primeira, eu vou estar adicionando de 1 em 1. E aqui, vocês já sabem, né? O Czinho das centenas. Então, veja aqui comigo. Aqui eu já vou estar falando, aqui eu tenho já, ó, quantos cubinhos pequenininhos de unidade? Aqui eu já vou ter 100. E esse número 6 aqui, então eu vou ter que ter 6 centenas, né? Mas a quantidade que eu vou ter 100, 200, 300, 400, 500, 600. Então, é tudo isso aqui que eu vou ter nas centenas. Então, eu preciso ter essa ideia de quantidades que eu estou adicionando. Voltando ali para a telinha. Então, eu vou estar adicionando mais a quantidade de alunos do turno da tarde. Então, aí eu vou estar 1475. Então, o 5 eu vou ter que colocar na ordem das unidades. O 7 eu vou ter que colocar na ordem das dezenas, porque o valor dele é 7 dezenas, mas qual é o valor? 70 unidades. E o 4 na ordem das centenas, porque qual é o valor do 4? 400. Porque se eu não souber a hora de armar minha continha, eu vou colocar os números no lugarem errados e a minha conta vai ter um resultado incorreto, certinho? Então, aí eu vou adicionar. Eu vou ter, né, 2, veja aqui comigo. Eu vou colocar mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos contar só isso aqui para vocês verem. Então, eu tinha 2, certo? E juntei com mais 5. Então, agora eu vou ter quanto? Na minha casinha, no total, que vai ficar aqui embaixo, né? O meu total todinho. Eu vou ter 7. Muito bem. Agora, eu vou adicionar, né? 8 dezenas mais 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora? 7 mais 8. Então, eu vou ter que juntar tudo isso. Quanto vai dar tudo isso? Tenho certeza que vocês já sabem, né? Nós vamos ter 15. Mas eu vou ter que colocar apenas 5 aqui e vou subir a dezena para a casa de cima, né? Que vai transformar, porque 10 dezenas, olha só, vou ficar com 5 aqui.
né? Embaixo, 5. E aqui eu vou ter 10 dezenas, ó. 5 mais 5, 10 dezenas. Então, eu vou trocar por uma centena. Então, eu vou colocar ela aqui, ó. Que eu vou adicionar mais essas daqui. Entendeu como funciona? Da mesma forma, né, vai acontecer nas outras ordens, né? Que nós podemos agora fazer os nossos cálculos mental. Depois que nós já compreendemos isso, agora nós vamos calcular mentalmente. Por exemplo, foi 1, né? Eu vou adicionar mais 6. Eu tenho 1, eu tenho 6 e vou adicionar mais 1. Então, eu vou ficar com 7. Muito bem, agora eu tenho 7, então eu vou pensar aqui no 7 e vou adicionar mais 4. Então, vamos ver qual o resultado? Eu vou ter 11. Então, sobe novamente, observe aí na nossa telinha e vai subir o 1. Agora, 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Muito bem, aí nós encontramos o nosso resultado. Essa é a nossa forma de fazer o nosso cálculo de uma forma de operação matemática, né? Através da adição. Certinho? Agora nós vamos ver a subtração. A subtração é uma das 4 operações matemáticas básicas na qual, para cada 2 valores, é subtraído um outro. Ou seja, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é resultado dessa operação. Veja comigo. Aqui eu tenho, né, 8 pipas, né? Olha só. Menos 5 pipas. Então, imagina, eu tenho 8 e eu vou retirar. Agora, vem aqui comigo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8, certinho. E eu vou retirar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Com quantos eu vou ficar? Quantos? Isso mesmo. Eu vou ficar com 3. E aí, nós estamos vendo em formas de quantidades. Mas vamos ver em formas de algoritmo? Olha como ficaria um modelo da nossa operação. 8 menos 5 igual a 3. Exatamente, né? Então, essa é a ideia de subtração, de retirada, né? Nós vamos estar retirando. E nós vamos finalizar por aqui e vamos dar continuidade à nossa aula sobre adição e subtração na nossa próxima aula. Quero só te lembrar da nossa plataforma Eduque, que nós estamos te convidando a acessar e rever as nossas aulas e também fazer atividades de apoio que você vai encontrar lá. Tudo bem? Te vejo na próxima aula.